Eu acho que o Brasil tem uma posição boa para aproveitar as oportunidades no mundo onde o poder relativo dos Estados Unidos relativamente está caindo. Existe um modelo brasileiro de desenvolvimento? Se ele existe, ele teria sido quebrado com a atual crise? É sobre este e outros assuntos que eu converso agora com o professor Edmund Aman, da Universidade de Leiden, e profundo conhecedor do Brasil, uma vez que ele é professor de estudos brasileiros naquela universidade holandesa. Professor Edmund Aman, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Professor, uma pergunta inicial: de onde surgiu o seu interesse pelo Brasil? Foi durante os anos 80 e 90, o Brasil, para mim, sempre era um país fascinante, exótico, muito distante do Reino Unido. Eu resolvi estudar o Brasil de repente. Não foi por causa da conexão familiar ou amigos, nada disso. Somente foi uma fascinação. Pelo Brasil? Pelo Brasil. O senhor tem defendido recentemente a tese de que nos cerca de 20 anos que antecederam a crise recente, houve o surgimento do que o senhor chama de modelo brasileiro de desenvolvimento, um modelo que envolve elementos, componentes independentes entre si, mas também profundamente interdependentes. Em essência, seria a estabilidade macroeconômica, um consenso relacionado às políticas redistributivas e o que o senhor chama de uma renovação do contrato social. Comecemos com esse último aspecto. O que o senhor considera que é esse consenso da sociedade brasileira de uma renovação do contrato social? Quando isso teria começado? Sim. E o que exatamente isso? Eu acho que mudou muito depois da Constituição nova dos anos 80. E houve mudança grande dentro da sociedade brasileira. E por isso uma onda de mudanças sociais e políticas. E isto facilitou uma mudança no pensamento das pessoas dentro do Brasil, dentro do Congresso Nacional, dentro da mídia, tudo isso. Mudança na consciência nacional, mais ou menos isso. E isso foi o início de um processo longo das mudanças estruturais na área social. Então, o que eu estou tentando dizer é um processo complexo e um processo longo também. É um processo que, evidentemente, não acabou. Estamos processando, haverá mais reformas no futuro, sem dúvida. Mas, então, o senhor identifica que na Constituição de 1988 surgiu um consenso que durou ou dura durante muito tempo, relacionado a uma espécie de solidariedade nacional, no que implica a justiça consensualmente considerada pela população, de que são necessárias políticas públicas para os mais vulneráveis. É uma visão mais social-democrática, vamos dizer, como é o caso em Europa, na Inglaterra, na Holanda, outros países. Mas, de repente, virou possível dentro do Brasil ter mudanças assim, ter um processo de mudança política na área social. O senhor ressalta também a importância da estabilização macroeconômica ocorrida na metade da década de 1990. Esse é um dos componentes importantes também para esse modelo brasileiro de desenvolvimento. Isto foi absolutamente crítico, porque com a queda da inflação foi possível um aumento no padrão de vida de muitas pessoas. O poder de comprar bens nas lojas, tudo isso, com a ausência da hiperinflação,
tudo virou possível. E a fundação básica da queda da pobreza e também a distribuição da renda também virou mais igual depois a queda da inflação. Isso é um ponto que não é bem conhecido fora do Brasil. Para o estrangeiro que tem um conhecimento do Brasil, mas é mais a questão da Bolsa Família. Mas a realidade é que o motivo chave para a queda da pobreza, sobretudo durante os anos 90 e o início do milênio, era a estabilização macroeconômica. E depois, com certeza, chegou Bolsa Família, chegou muitas políticas sociais importantes, sem dúvida, mas sem a queda da inflação, sem a estabilização macroeconômica, nada disso teria sido possível, não. E o terceiro elemento, professor, no seu modelo brasileiro de desenvolvimento, seria, primeiro, a explosão, o boom dos preços das commodities no mercado internacional, sim, aliada a essa explosão a um crescimento muito grande na produtividade no setor agropecuário brasileiro, que nós costumamos chamar aqui de agronegócio. Seria tanto o aumento do preço das commodities quanto o aumento da produtividade do agronegócio brasileiro, que ocorre também nesse período. Isso é um ponto crítico também. Mais uma coisa que não é muito conhecida fora do Brasil, o aumento da produtividade dentro desse setor. Porque, sobretudo, inovação tecnológica, muito investimento nas áreas críticas do setor da agropecuária, e também investimento na área da infraestrutura para a exportação dos produtos do setor. Tem vários elementos, tem políticas, mas provavelmente, sobretudo, o papel do setor privado é muito, muito forte nesse aspecto da economia brasileira. É uma estrela internacional nesse sentido. O Brasil tem capacidade, tem várias pontes fortes na área da aviação civil, informática, biotecnologia, tudo isso, tudo bom. Mas nessa área dos recursos naturais, sobretudo agropecuária, é muito, muito impressionante o que o país tem. E será no futuro um ponto forte para a recuperação da economia e para o progresso no futuro também. É uma pedra fundamental da fundação do país e da economia brasileira, apesar da crise. É um ponto de otimismo. Com esses três componentes, que não foi um modelo intelectual, conceitual feito antes, mas foram acontecimentos que aconteceram paralelamente, sim, mas que, ao acontecerem simultaneamente no tempo, promoveram, sim, esse modelo brasileiro de desenvolvimento. A prosperidade foi muito grande nesse período, talvez entre a metade da década de 1990 até 2012, 2013. Esse sucesso, essa história de sucesso do Brasil, talvez tenha mascarado a necessidade de outras reformas, sim, no setor financeiro, econômico, sim, em geral, que deveriam ter sido feitas, mas que não foram feitas porque não percebemos a sua necessidade? Exatamente. Muitas dessas reformas eram totalmente necessárias, mas nunca foram feitas. Por quê? Porque obstáculos políticos, porque a dificuldade de realizar esses programas de reforma é preciso muito investimento, muito tempo, muita tecnologia, muita organização. Sem as condições adequadas, não é possível fazer progresso. Sempre nessa área é questão do longo prazo. O que é necessário é um espaço fiscal, espaço para que as políticas funcionem. Nesse momento de crise onde estamos, eu acho que o Brasil não tem perspectivas boas para desenvolver
reformas novas. Antigamente era diferente, mas as opções nesse sentido não foram escolhidas. Então, para o futuro, eu acho que o Brasil deve retomar o caminho da reforma. Isso é fundamental. E eu creio pessoalmente que o Brasil pode fazer isso. Mas é preciso a vontade política. A vontade política é absolutamente chave. Eu sou economista, mas é cada vez mais óbvio para mim que a chave para destacar é a política. Vamos ver. O senhor é muito convincente quando afirma que esses três casos isolados de sucesso, quando ocorrem ao mesmo tempo, provocaram uma grande prosperidade no Brasil. Agora, como o senhor mesmo já identificou essa crise, dois desses elementos, talvez três, foram profundamente afetados. No primeiro lugar, a queda do preço das commodities no mercado internacional, coisa que o Brasil realmente não tem uma responsabilidade direta, sofre as consequências. O segundo problema, nós acabamos de abordar, é a necessidade de reformas. Agora, realizar reformas no momento de crise se torna mais doloroso. Mas existe o terceiro elemento também, que é o consenso nacional relativo à justiça das políticas redistributivas. Não sei se talvez seja possível até mesmo este terceiro elemento estar se quebrando agora. Por exemplo, no momento de crise, as pessoas se preocupam mais com suas necessidades egoístas do que com uma solidariedade nacional. Enfim, o consenso acabou? O modelo se quebrou? Então, até um ponto, o setor de recursos naturais é forte e os preços das commodities vão recuperar. Ainda está acontecendo no preço do petróleo, por exemplo, açúcar. Mas é preciso a busca para o consenso renovada na área da política social. Tem uma ausência desse consenso atualmente e também tem muita pressão fiscal. Eu acho que tem, num sentido geral, a vontade de avançar como reformas sociais. Não tem oposição fundamental e filosófico, mas o problema é a ausência do espaço fiscal. É a dificuldade de realizar reformas como um Congresso muito dividido. Mas eu acho que essas coisas podem mudar no futuro. Talvez, quem sabe, no curto prazo. Então, eu fico um pouco otimismo, porque o Brasil tem várias, como eu disse, vários pontos fortes na área da política social e também na área produtiva, na indústria, na agropecuária, tudo isso. Mas no coração das coisas atualmente é uma crise política. Mas a crise política é o resultado de uma onda da corrupção, mas felizmente tem uma briga contra a corrupção e as instituições são muito fortes. Eu acho que tem admiração fora do Brasil com respeito à maneira do que o Brasil está lutando contra a corrupção. E isso pode fornecer lições muito importantes para os outros países do mundo, não somente no terceiro mundo, mas também, sim, em Europa e nos Estados Unidos. Tem transparência, tem juízes muito independentes. É impressionante isso. Eu acho que no futuro, talvez no longo prazo, isto vai facilitar muitas coisas boas, mas a gente precisa esperar. É um processo doloroso. Sim. Sem dúvida. Principalmente no momento de crise. Mas mais ou menos inevitável. Mais ou menos inevitável. Eu acho que o Brasil
vai sair dessa situação mais forte. Mas é complicado, sem dúvida, é complicado. Em um artigo, um paper recente publicado pelo senhor sobre a infraestrutura no Sim. Brasil, o senhor fala que, apesar do modelo brasileiro de desenvolvimento, um dos aspectos que se desenvolveram muito pouco ou nada nas últimas décadas é o setor da infraestrutura do Brasil. O que o senhor pensa dessa questão, os graves problemas que o Brasil tem no setor da infraestrutura? Sim, hoje a falta de investimento na infraestrutura é um dos obstáculos mais fundamentais que o Brasil enfrenta atualmente. E tem vários motivos para a falta de investimento nesse setor, a ausência de investimento em alguns casos. Tem falta de recursos financeiros, tem, como a gente sabe agora, corrupção, tem isso, mas tem problemas como o processo de regulação e a burocracia que cada projeto deve enfrentar. Então, não é o caso de ausência de recursos. Mais uma vez, para o observador casual fora do Brasil, falta de recursos, falta de grana. É muito mais complicado. E como é o caso na Inglaterra, onde é muito complicado, muito difícil lançar projetos de grande porte na área de infraestrutura, porque tem oposição ambiental, tem muito regulamento complexo, tudo isso. Então, no caso de um trem-bala que é planejado ligar Londres à minha cidade, Birmingham, isso vai levar 15 anos, 20 anos para realizar. E recursos não é problema. A gente tem muito. É mais ligado a coisas legais, coisas de ambiente, são legítimos, mas o Brasil está enfrentando os mesmos problemas. Mas a necessidade de superar esses obstáculos fica ainda maior, que é o caso na Inglaterra, onde a gente investiu muito na infraestrutura no passado, até durante o século XIX. Então, muita infraestrutura, muitos anos. O Brasil deve fazer um processo de catch-up nesse respeito. Mas o problema que o Brasil tem é mais ou menos o que você encontra em muitos outros países. Tem exceções. China tem um governo muito centralizado, pessoas individuais não têm muitos direitos de brigar contra os grandes projetos na China. Então, para eles foi relativamente fácil construir autopistas, sistemas ferroviários, trens, balas, aeroportos, baragens, tudo isso. Mas o Brasil não é o China. Okay? O Brasil é um país democrático, é um país onde a gente tem direitos legais, tem um governo democrático. Então, por isso, sempre será mais complicado realizar grandes projetos. Então, eu entendo, mas eu acho que o Brasil está tentando superar os obstáculos e provavelmente vai conseguir, mais uma vez, no longo prazo. Até porque o senhor, é claro, sabe muito bem que o setor de infraestrutura no Brasil está no centro da crise relacionada às relações promíscuas, corruptas entre determinados nichos empresariais e as forças políticas. Isso torna mais difícil agora você conseguir tentar correr atrás do tempo perdido, que foi não ter melhorado a sua infraestrutura no tempo das vacas gordas, como dizemos. Exatamente, isso foi interessante porque quando a gente lançou a nossa pesquisa sobre infraestrutura,
isto foi muito antes das notícias da saída da corrupção. Então, foi até um ponto difícil para a gente entender como é que tem essas demoras no lançamento dos projetos. Mas é mais óbvio agora que um elemento importante é a corrupção, o custo da corrupção, o tempo que a corrupção terá sempre. Então, pensando no futuro, há uma possibilidade no futuro com projetos, no futuro menos corrupção, menos custo de realizar, será mais previsível o processo, é bom para o investidor, é bom para o público e usuários dos serviços fornecidos pela infraestrutura também. Quais podem ser as consequências, os efeitos da chegada de Donald Trump em poder para as relações externas do Brasil? Talvez a influência de Estados Unidos mais protecionistas? Sim. Enfim, qual é o cenário que o senhor vislumbra? É uma notícia boa que, relativamente dentro dos países latino-americanos, o Brasil é menos exposto a comércio como os Estados Unidos. O México diferente, os países como os Honduras, Guatemala, Nicarágua são diferentes. Eles são muito mais interligados com a economia dos Estados Unidos. O Brasil, as relações do comércio internacional são mais abrangentes, ligando o Brasil com a Europa, China, Ásia, tudo isso. Então, eu acho que a ameaça do protecionismo provavelmente um pouco menor para o Brasil que seja o caso para os países no norte da região. Mas também existe a possibilidade que muitos investimentos que podem chegar no Brasil como objetivo a exportar produtos para os Estados Unidos, esses investimentos talvez não sejam viáveis agora, como ambiente novo nos Estados Unidos. E o processo de integração econômico do hemisfério, provavelmente isso parou. Então, mas ainda seria possível o Brasil assim convênios com países vizinhos, Argentina, Chile, Colômbia, e também talvez uma notícia boa para o Brasil é o Brexit. Sim. Porque eu acho que o governo britânico está buscando assinar convênios de comércio internacional com vários países fora da União Europeia. É questão da sobrevivência para a economia inglesa. Porque agora talvez possa, devido à ausência de amarras da União Europeia, Sim. E porque perde parte do mercado europeu também. Exatamente. Então, dos alvos mais importantes para a Inglaterra, para o Reino Unido, é o Brasil, nessa região. México e também Brasil são prioridades. Interessante. Obviamente, temos países do ex-império britânico, como a Índia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, tudo isso. Mas, além desses países, esses parceiros tradicionais, eu acho que para o governo atual em Londres, eu acho que o Brasil é muito interessante. E as relações com o Brasil são bons. Eu acho que isso vai facilitar aproximamento na área do comércio internacional, o investimento, tudo isso. Então,
então, até ponto, porto está no processo de fechar com respeito ao comércio nos Estados Unidos, Sim. talvez, mas para o Brasil não é o fim do mundo, mas tem outras possibilidades. O grau do protecionismo não está aumentando na União Europeia. No caso da Inglaterra, no Reino Unido, de maneira nenhuma. Sim. Isso é o caso também com a China ou Índia. Esses países, eles têm compromisso como livre comércio internacional. E até ponto, até hoje, pelo menos, os Estados Unidos parecem uma exceção. O senhor mencionou Índia e China, e o Brasil já tem ou pelo menos anunciou recentemente, uma maior proximidade política, diplomática e potencialmente econômica e financeira com os países dos BRICS. O senhor considera que talvez as potenciais mudanças na política externa dos Estados Unidos podem auxiliar uma maior integração do Brasil aos BRICS? Ao mesmo tempo, é possível vislumbrar também que o R dos Sim. BRICS, a Rússia, tenha uma maior proximidade com os Estados Unidos também, Sim, talvez? sim, então é uma coisa super complicada. Sim. Mas eu acho que pode acelerar o processo de fazer parceiros como os BRICS na área de investimento, cooperação, no plano de tecnologia, educação, tudo isso. E estamos vivendo num mundo cada vez mais multipolar. Sim. E eu acho que a eleição do Trump vai acelerar um processo que já está acontecendo. Então, eu acho que o Brasil tem uma posição boa para aproveitar as oportunidades no mundo onde o poder relativo dos Estados Unidos relativamente está caindo. O Brasil tem várias opções dentro do continente e também fora do continente. Europa, Ásia, tudo isso. A queda gradual, é verdade, mas a queda do crescimento anual da China pode ser um problema para o Brasil? É um país com o qual o Brasil tem relações muito próximas, econômicas, é um mercado para as commodities brasileiras e haveria talvez uma tendência de uma diminuição nessas transações comerciais entre o Brasil e China? Seria uma diminuição mais relativa, porque a taxa de crescimento da economia chinesa vai cair um pouquinho, mas a China no futuro ainda vai ficar um mercado muito importante para o Brasil, para as commodities sobretudo. Mas é importante que o Brasil pesquise outras oportunidades em outras partes do mundo. O Brasil precisa diversificar o portfólio das exportações, com mais ênfase sobre produtos industriais, serviços, turismo, tudo isso. Eu acho importante para realinhamento, rebalanceamento da economia brasileira. É aquela ideia de que as crises geram oportunidades também, né? Exatamente. É muito importante não jogar fora as oportunidades de uma crise. Professor Edmundo Namano, eu agradeço muito o tempo que o senhor despendeu para estar aqui conosco. Muito obrigado. Foi um prazer também. Obrigado.